Olha, o tema que a gente vai explorar hoje é um daqueles que mexe com a cabeça de muita gente. A fé. Com certeza. Mas pode guardar a imagem da igreja ou do templo. A discussão aqui é baseada nos escritos de Napoleão Hill, sabe? Especialmente em Pense e Enriqueça. Que são a base de uma das fontes que a gente analisou, os segredos que vão mudar sua vida. Isso. E para o Hill, fé não é uma esperança passiva. É um estado de espírito. Uma ferramenta mental que pode ser, construída e afiada. Exatamente. E a nossa missão aqui é desmontar essa ferramenta para entender como ela funciona, pelo menos na visão do autor. Que é bem audaciosa, né? Muito. A proposta dele é que a fé seria o chefe químico da mente, a substância que transforma o impulso de um pensamento, um desejo, em só realidade física. É uma jornada. O livro propõe esse caminho que começa com uma ideia quase abstrata, a fé, e termina com um plano de ação diário, bem concreto. E é esse caminho que a gente vai seguir, do porquê ao como. Perfeito. Então vamos lá. O livro já começa quebrando uma expectativa ao definir a fé como um processo quase mecânico. Ele fala que quando a fé é misturada a um pensamento, o subconsciente pega essa vibração. Essa parte já soa bem etérea, não? Vibração. Totalmente. E aí que a gente precisa traduzir. Pensa no subconsciente como o sistema operacional do seu cérebro, sabe? Rodando em segundo plano. Ok, faz sentido. Ele não questiona o comando, ele executa. Para o Hill, um pensamento comum é como um comando que você digita sem apertar Enter. Fica ali, mas não gera ação. Isso. A emoção, e a fé sendo a mais poderosa delas, é o Enter. É o que faz o sistema operacional levar aquele comando a sério. Gostei da analogia. E esse equivalente espiritual, então, seria o quê? O comando já processado pelo sistema? Exato. Seria o comando, digamos, validado, pronto para interagir com uma força maior, que o livro chama de inteligência infinita. Certo. E o texto afirma que esse equivalente espiritual é a única linguagem que essa inteligência entende. É como se a nossa mente transmitisse em rádio AM, com muito ruído. E as emoções fortes? Isso. O livro cita fé, amor e sexo. Elas mudam o sinal para FM estéreo, limpo. E aí consegue alcançar essa outra frequência. Tá, mas vamos tentar deixar essa inteligência infinita um pouco mais concreta. O que seria isso na prática, segundo a fonte? É um Deus, uma energia, o inconsciente coletivo do Jung? Então, o livro é deliberadamente vago nesse ponto. E isso permite que a ideia se encaixe em vários sistemas de crença. Ah, entendi. Uma pessoa religiosa pode interpretar como Deus, um agnóstico talvez como as leis do universo ou o inconsciente coletivo, essa soma de todo o conhecimento humano. A chave então não é definir a força. Não. A chave para Hill é acreditar que ela existe e que ela responde a um estímulo bem específico, um pensamento carregado de fé absoluta. Entendi. A teoria é que existe uma força externa e a fé é a chave que liga nossa mente a ela. Mas aqui vem a parte que eu acho mais provocadora. Qual seria? O livro argumenta que essa fé não precisa ser inata, ela pode ser fabricada. É isso mesmo. É exatamente esse o ponto central. A fé pode ser induzida, artificialmente. Através de um princípio que ele chama de autossugestão. A ideia é que você pode deliberadamente enganar seu próprio subconsciente. Exato. Mas essa ideia de criar fé com repetição não soa um pouco como aquele famoso finja até conseguir? O livro diferencia isso de uma autoilusão que pode ser até perigosa? Essa é a pergunta de $1 milhão. O autor não vê como fingir, mas como programar. Programar. Pensa de novo no subconsciente como um software. A autossugestão seria como instalar um novo aplicativo que roda em loop, repetindo uma instrução. Eu sou capaz, eu vou alcançar meu objetivo, esse tipo de coisa. Isso. No começo, a mente consciente, o usuário, pode até duvidar. Mas a repetição contínua, principalmente se tiver emoção, acaba por reescrever o código do sistema. O subconsciente não julga se é verdade ou não, então. De jeito nenhum. Ele não julga se a informação é verdadeira no presente. Ele só aceita como um comando e começa a trabalhar para torná-la verdadeira. Nossa.
A analogia que a fonte usa para explicar isso me pegou de surpresa. É uma comparação bem crua com a forma como alguém se torna um criminoso. É uma analogia forte, sim, mas muito eficaz para ilustrar o mecanismo. É bem direta. O livro diz algo como: no primeiro contato com o crime, a pessoa o abomina. Se continua em contato, ela se acostuma. Se permanece em contato, ela finalmente o abraça. Uau! O argumento é que a mente humana funciona por habituação. O mesmo princípio que leva alguém a normalizar um comportamento negativo, se aplicado de forma consciente, pode levar a mente a internalizar uma crença positiva. É uma faca de dois gumes. Isso é pesado. Porque joga uma luz na importância do que a gente consome mentalmente, né? Total. O livro chega a dizer que fenômenos como azar ou desgraça seriam, na verdade, autossugestões negativas em ação. Exatamente isso. O subconsciente é neutro. Ele não distingue entre comandos construtivos ou destrutivos. Então, a pessoa que vive se vendo como pobre, que repete para si mesma que nada dá certo, Ela está usando, segundo essa filosofia, o mesmíssimo poder da autossugestão, mas na direção contrária. ela está programando o próprio fracasso. Exato. E o subconsciente, muito obediente, entrega planos e atrai circunstâncias que validem essa crença dominante. Tudo isso é fascinante na teoria, mas a pergunta que não quer calar é: e na segunda-feira de manhã? Como isso funciona? O livro dá um manual de instruções para a gente? Sim, é bem estruturado. É a chamada Fórmula da Autoconfiança. Um plano de 5 passos para ser memorizado e, o que é crucial, repetido em voz alta todos os dias. Um ritual de programação mental. Isso. Ok, então vamos passar por esses passos. Qual é o primeiro? O primeiro é uma declaração de capacidade e compromisso. Você afirma em voz alta: eu sei que tenho a capacidade de alcançar o objetivo do meu propósito definido na vida. Certo. E aí vem a parte mais importante. Por isso, exijo de mim mesmo uma ação persistente e contínua em direção à sua realização, e prometo aqui e agora render tal ação. Essa segunda parte, a promessa de ação contínua e persistente, parece ser o ponto onde muita gente tropeça. Sem dúvida. Não basta só acreditar e visualizar, o livro exige um compromisso explícito com trabalho duro, certo? Com certeza. É a cláusula que, aterra a filosofia. A fé não é um bilhete de loteria cósmico, é o combustível para o motor da ação. Sem ação, a fé é só um desejo. Exatamente. O segundo passo reforça isso, focando na visualização. O que seria? Eu percebo que os pensamentos dominantes da minha mente irão, eventualmente, se reproduzir em ação exterior e física. E se transformar em realidade física. Isso. Portanto, a instrução é se concentrar por 30 minutos diários, pensando uma pessoa que se pretende tornar. Criando uma imagem mental clara. É um ensaio. 30 minutos por dia é um tempo considerável. É um compromisso bem sério com essa criação de imagem mental. Sim. E o terceiro passo... O terceiro é focado especificamente na autoconfiança. Por 10 minutos diários, você deve se concentrar na tarefa de desenvolver autoconfiança. É um reforço. Ok. O quarto passo é a materialização do desejo. Você deve ter escrito claramente seu principal objetivo na vida e se comprometer a nunca parar de tentar, até ter autoconfiança suficiente para alcançá-lo. Exato. Anotar o objetivo, isso é um clássico de livros de desenvolvimento pessoal, né? Tira a meta do campo das ideias. Torna concreto. E o quinto e último passo? Parece que ele muda um pouco o tom. Muda completamente e é talvez o mais importante para a sustentabilidade do sucesso. O quinto passo é uma declaração ética. Uma declaração ética. Ele diz: eu compreendo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar, a menos que construída sobre a verdade e a justiça. Nossa. E por isso a pessoa se compromete a não participar de nenhuma transação que não beneficie a todos os envolvidos. E termina com a eliminação de ódio, inveja, egoísmo e o cultivo do amor pela humanidade. Interessante essa conexão direta entre sucesso material e um pilar moral. Ele está sugerindo que autoconfiança sem uma base ética simplesmente não se sustenta a longo prazo? Precisamente. É a salvaguarda do sistema. Sem essa base, a autoconfiança pode virar arrogância e o desejo de riqueza vira ganância destrutiva.
Faz sentido. O livro propõe que o universo, ou a inteligência infinita, opera com base numa lei de troca justa. Para receber tem que dar valor. Isso. E uma atitude de negatividade em relação aos outros, inveja, ódio, envenenaria o próprio sinal que você está tentando enviar. E o livro oferece algum exemplo de alguém que personifique esse poder da fé em larga escala, para além do enriquecimento pessoal. Oferece um dos exemplos mais poderosos possíveis, Mahatma Gandhi. Gandhi? O texto o apresenta como a prova viva do princípio. Gandhi não tinha nenhum dos instrumentos tradicionais de poder. Não tinha dinheiro, não tinha exército. Nada, nem armas, nem um cargo formal de poder. No entanto, ele exerceu um poder que abalou o maior império do mundo na época. E a explicação do livro é que esse poder veio inteiramente da fé. A análise é que Gandhi criou esse poder do nada, a partir da sua compreensão do princípio da fé e, o que é mais impressionante, da sua capacidade de plantar essa mesma fé nas mentes de 200 milhões de pessoas. Isso é incrível. E o interessante é que Hill está dissociando a fé do poder institucional. A fé de Gandhi não precisava de um exército para ser poderosa. Ela se tornou uma força política e social avassaladora porque era genuinamente compartilhada por milhões. É uma visão bem radical do que constitui o poder real. Totalmente. Então, resumindo a mecânica, a fé é descrita como o que no livro? O texto resume em 4 pontos principais. Primeiro, é o ponto de partida de todo o acúmulo de riqueza. Ok. É o único antídoto conhecido para o fracasso. Terceiro, é o elemento químico que, misturado ao pensamento, dá acesso à inteligência infinita. E o último. E, finalmente, é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento em seu equivalente espiritual. É a pedra angular de toda a filosofia. E essa pedra angular funciona porque ela ativa o subconsciente. O livro martela muito essa tecla, né? De que repetir palavras sem sentimento não adianta nada. Exato. A emoção é a corrente elétrica. As palavras são só o fio de cobre. Sem a eletricidade da emoção, nada acontece. E a fé é a mais forte delas. A mais forte e mais produtiva das emoções, segundo o texto. E é aqui que entra o que o livro chama de um truque legítimo para aplicar no próprio subconsciente. Um truque? Conta mais sobre isso. O truque é agir como se você já estivesse de posse daquilo que deseja. No fundo, é um exercício de engenharia reversa mental. Em vez de pensar o que eu preciso fazer para conseguir o que quero. Isso. A proposta é pensar como uma pessoa que já tem isso pensa, sente e age. A ideia é que, ao adotar a mentalidade e o estado emocional de já ter alcançado o objetivo... O subconsciente é forçado a te dar os planos. Exatamente. Ele é forçado a fornecer os planos e os meios para que a realidade externa se alinhe a essa realidade interna que você criou. Então a instrução é para fechar os olhos e se imaginar vividamente já prestando serviço ou entregando o produto em troca do dinheiro que se deseja. Uma imersão sensorial completa. Exatamente. Não é só pensar, eu quero dinheiro. É se ver no ato da troca de valor. É sentir a satisfação de entregar um bom trabalho, ver o cliente satisfeito e visualizar o dinheiro com a consequência natural dessa troca. Essa crença prévia, esse agir como se, é o comando mais claro que se pode dar ao subconsciente. O mais claro possível. Faz todo sentido. Em resumo, então, a análise desses textos nos mostrou a fé não como uma esperança vaga ou um otimismo passivo, mas como um estado mental ativo. Uma habilidade que pode ser deliberadamente treinada, dia após dia, através da autossugestão. E o princípio central é que a repetição de pensamentos, mais uma repetição carregada de emoção e crença profunda, é a chave para programar o nosso poderoso subconsciente. E o mais contraintuitivo é isso. O processo não começa quando se vê a prova. Não, o processo começa com a decisão consciente de acreditar muito antes de qualquer evidência aparecer no mundo físico. O texto deixa uma frase marcante. Cada indivíduo é o que é por causa dos pensamentos dominantes que ele permite que ocupem sua mente. É uma frase forte. Se isso for levado a sério, fica uma reflexão para quem nos ouve. Qual seria o primeiro pensamento dominante que alguém deveria escolher cultivar conscientemente e, talvez mais importante,
qual seria o primeiro pensamento que se deveria decidir eliminar para começar a construir a vida que realmente se deseja?